né? Aí a família desse irmão, chamado irmão Hernandes, no paredão, aí eles perguntavam, nega ou não nega Jesus Cristo? Aí ele começava, estou seguindo a Jesus Cristo. Aí pá, matava. Aí matava os filhos. Aí matava, exatamente, aí ia matando filho por filho. Aí chegou nele e falou, Hernandes, nega ou não nega? Aí ele, estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho ele não. Sério, um testemunho, um negócio sério. Assim, muito veemente. Aí eu lembrei, por mais que esteja passando em qualquer coisa, aí eu lembrei do Hernandes que morreu e eu ainda estou vivo, entendeu? Então, dou graças a Deus pela vida. É por isso que eu cantei, entendeu? Estou seguindo a Jesus Cristo. Estou vivo, graças a Deus. Bom, senhoras e senhores do júri, vamos à nossa aula de escatologia, sobre dados importantes do arrebatamento. Os nossos visitantes que estão nos acompanhando hoje, é uma sequência de aula, tá bom? Matemática é como se fosse escatologia é como se fosse a matemática, tá bom? Então vamos aqui para dar continuidade e para dados importantes do arrebatamento. Para sabermos mais sobre isso, só nas aulas anteriores. Bom, o arrebatamento tem sido um assunto de muitos debates e também de discórdia até hoje entre as correntes teológicas. Muitas polêmicas no meio teológico. Porém, a corrente mais forte da teologia, ela concorda com o arrebatamento da igreja. Bom, e a corrente, ela acredita, e exatamente a que nós defendemos, que o arrebatamento, né? Por isso que eu deixei na aula passada, eu deixei para dar continuidade hoje, que o arrebatamento, ele será uma surpresa. Será, ninguém saberá quando o arrebatamento vai acontecer. Por quê? Pois não acontecerá por predeterminação humana, mas será algo repentino, né, para todos os cristãos salvos na pessoa de Jesus Cristo, que será uma surpresa maravilhosa para quem estiver salvo. Então, é uma surpresa, será uma surpresa. Muito obrigado, doutor. Deus abençoe. Será uma surpresa para os salvos e uma decepção para os que exerciam, para os que praticavam a fé, para os que diziam que eram cristãos e não praticavam a fé. Bom, por isso, irmão Iramir, devemos estar vigilantes e aguardando este tão glorioso dia do Senhor. Muitos estudos ou estudiosos têm feito cálculos acerca do arrebatamento da igreja. Porém, tem sido vergonhoso, pois o dia e a hora só quem sabe é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ninguém sabe o dia nem a hora do arrebatamento. Por isso que ele será uma surpresa. Bom, a única coisa que podemos afirmar acerca do tempo é que será num abrir e fechar de olhos, como quando muitos não esperam. Por que eu falei para vocês aqui na minha introdução que eu estava indo lecionar na sexta-feira e como eu estava quase no meio, eu peguei aquele tormento da chuva e vi árvore caindo e passei aquilo e eu falei com você e falei, Deus, perdoa meus pecados, porque, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu vi o céu mudando de cor, ficando rosa, vermelho, explodindo, árvore caindo. Eu falei, não é um sonho. Eu acabei de deixar minha mãe no Embu-Guaçu, estou indo para Três Corações, não está acabando o mundo agora. E carro aqui, parou, tudo, não vai nem vem. Parecendo aqueles filmes do Deixados para Trás. Aí eu falei, não, acabei de falar quarta-feira. As formas que Deus falar, e uma delas é pela natureza, maremoto, terremoto, chuvas. Desse jeito, eu conversando comigo dentro do carro, falei, Deus perdoa meus pecados, porque se uma árvore dessa cai aqui, eu olhando as árvores fazendo isso,
cai aqui, não dá para sair em temporal daquele jeito, por causa da alta tensão, se fios tivesse caído. Eu falei assim, perdoa meus pecados. Do dia, o restante da semana, do outro dia eu já pedi. Aí quando eu vi o negócio ficando mais pesado, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor perdoa até o pecado de Adão, mas o negócio está tão feio aqui que eu estou vendo, que perdoa de novo o pecado de Adão, vem perdoando tudo de novo, e me perdoa de novo, que eu falei assim, não vou conseguir ultrapassar isso daqui não. Eu estava na região de Palheireiros, naquele meio daquelas árvores, e árvores caindo, perigoso demais, entendeu? Então, aí caiu, aí eu andando um pouco, meu filho liga e falou, pai, pelo amor de Deus, onde o senhor está? Procura um lugar seguro. Arrancou as águas, aqui no Grajaú, aqui da casa arrancou os negócios, pai, cuidado. E ele já falou assim, pai, onde o senhor está? Eu falei, eu estou vendo agora mesmo uma árvore na minha frente. Eu quero saber como é que você está. Eu falei, aqui a casa está tudo bem, mas entrou água, não sei o que, aquela coisa. Daqui a pouco eu ligo para minha mãe, mas eu mesmo já estava vendo Deus falando através daquilo que aconteceu conosco no Brasil. Por exemplo, não foi de repente? Não foi surpreso? E se nós não estivermos preparados, o arrebatamento vai ser semelhante ao que aconteceu. Se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar. Então, será uma surpresa, por isso que a questão do arrebatamento é estar preparado sempre, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Como estava quente, que na quarta-feira eu saí de uma aula aqui maravilhosa sobre isso, quando é na sexta acontece aquilo, eu venho na memória na hora. Eu falei, se eu tenho tempo de pedir perdão, e eu tenho esse conceito mesmo. Se tiver tempo de pedir perdão, me perdoa. Na hora. Se tem uma coisa que eu me lembro, por quê? Por causa da eternidade. Eu não sei o que eu pensei, o que eu fiz. A última vez que bati o carro, bateram em mim, na hora que eu apertei, eu falei, meu Deus, me perdoa. Mesma coisa, me perdoa. A gente brinca, mas é sincero demais. Não, é a minha forma, é que na minha forma eu falo alegre, porque eu já passei, que eu pensei. Mas é muito sério, porque na hora que eu estava lá, eu fiquei assim, a gente não tem que ficar com medo, mas é tenebroso, não é, Irã? Tenebroso. Tem como não ficar com medo? Então, preste atenção, eu estou falando. Ele está dizendo, eu estou falando, eu estou voltando. E vai ser assim a minha vinda. E eu não lembrei, de novo, vou enfiar o dedo aqui. E eu falei para vocês aqui, assim, com muita convicção, falei, Deus fala através da natureza, do ar, do vento, da chuva. O que o homem não fala, Deus fala. Exatamente. Então eu falei com muita clareza aqui para vocês. Eu repeti algumas vezes isso, depois desse fato e depois da aula. Eu também. Com certeza. Conversando com algumas pessoas. Exatamente. Então, por isso que, graças a Deus, e por isso que falar sobre arrebatamento nos mantém mais firmes, mais avivados, mais vigilantes, mais alerta. Porque o dia e a hora nós não sabemos, o certo é estarmos preparados. Segundo, será invisível. O arrebatamento será invisível. Bom, para o mundo material, porque os arrebatados serão constituídos somente dos salvos em Cristo, transformado num novo corpo. Subiremos ao encontro de Jesus nas nuvens do céu. Então, será invisível. Nós conversamos sobre isso na aula passada. O arrebatamento será o evento, um acontecimento da segunda vinda, será invisível, porque vai ser o acontecimento da primeira ressurreição. Então, todos os salvos, todos os justos vão ressuscitar, receber um corpo glorificado e subir ao encontro do Senhor nos ares. Então, vamos ficar aqui nos ares. Então, será um evento invisível. Terceiro, o arrebatamento será um evento imaterial. A transformação que ocorrerá naquele momento será extraordinária.
o corruptível, ou seja, o corpo, né, se revestirá do incorruptível. Essas palavras são boas de falar. Assim, quando você começar a pregar e for falar sobre arrebatamento, é interessante, porque Paulo fala exatamente sobre isso. O corruptível, que é o corpo, se revestirá do incorruptível material e será transformado no imaterial. Os corpos dos salvos serão revestidos de uma espiritualidade literalmente glorificada, de um corpo glorificado. Quarto, nossos corpos se caracterizam pela dissolução, por exemplo, hoje, velhice, declínio, coisas próprias de estigma do pecado, como, por exemplo, envelhecer, a pele, o cabelo, e isso aqui é uma consequência do pecado. Quando o arrebatamento acontecer, nós vamos receber um corpo glorificado. O que não é claro assim nas Escrituras é como será esse corpo. O que nós falamos, o que se fala é semelhante ao dele, porque se é um corpo, se o material vai se revestir do que é imaterial e vai receber um corpo glorioso, então automaticamente é um corpo não sujeito às leis físicas nem às leis da natureza e automaticamente semelhante aos corpos de anjos, semelhante aos corpos ao próprio corpo do próprio Cristo, entendeu? Um corpo totalmente o oposto, um corpo do corpo de pecado, mas um corpo glorificado, espiritual e um corpo glorioso, que não está sujeito a nenhum tipo de leis físicas nem leis da natureza. Então o corpo ele pode subir e descer. Estou sendo claro? Pode subir e pode descer. Exatamente. Como, por exemplo, eu estou comentando isso porque no milênio, eu vou só soltar um negócio aqui, pode acontecer, tá? Pode. Depois eu explico. No milênio, a igreja em corpo glorificado, descer. Como, por exemplo, quem vai descer na segunda vinda quem vai ser? O nosso corpo glorificado. Beleza? Então, o corpo vai ter esse poder. Então, o corpo vestido da parte espiritual do ser humano. A morte despisse dessa roupagem material, porém, na vinda do Senhor, o crente será, por exemplo, revestido de uma nova roupagem espiritual. A primeira roupagem material será removida e depois a alma e o espírito serão revestidos de uma roupagem espiritual. Isso aqui fala exatamente da questão do material para o imaterial, da questão da transformação. Então, o nosso corpo, para poder... Lembra que nós conversamos na aula passada que se nós formos arrebatados, seríamos o único povo. Quem for a geração do arrebatamento, ela vai ser privilegiada porque não sentirá, através do arrebatamento, a dor da morte. Né? Então, isso aqui é muito importante. Então, essa parte fala muito da questão do nosso corpo, da transformação do material ao imaterial. Então, fica óbvio que é impossível ir para a eternidade com o corpo em pecado. Então, quem estiver lá, alguém pode ir para o céu Alguém pode ir para o céu vivo? Sim. Arrebatado que foi arrancado. Mas a carne vai morrer, né? Ficar vivo só a alma. Não, tá bom. Tá. Não, isso, mas ótimo. Mas hoje, por exemplo, alguém... Não na Bíblia, vamos pôr na Bíblia. Na Bíblia, então, vamos antes de chegar aqui, no século XXI. Na Bíblia, alguém está no céu? No céu? Alguém está no céu? No céu? Só teve um que entrou no céu junto com Jesus, né? No céu. É? Foi demais. Os outros estão no céu e não estão no céu. Água boa. No céu ninguém vai. No céu ainda ninguém foi. Mas não, você... Deixa No céu não entra pecado. Boa. E esse pecado aí é o corpo. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta aqui antes de ir para o Veloz. Então, fala aí.
em Tiago, eu acho, né? Que quando os apóstolos viram Jesus subindo, ele estava acompanhado de Jó, né? Moisés e Elias. Ou seja, eles já estão no céu. É? Na última aula, acho que no céu não. No céu, eles no lugar. Vai, deixa. É interessante que ele comenta. Mas, Não, certidão foi redundante, Jesus. Fale. Isso, eu queria que começasse por Enoque. Porque, ouçam a minha pergunta. Alguém, eu perguntei se... Qual foi o assunto que nós estávamos tratando agora? Nós estávamos... nós estávamos falando do mortal... Nós estávamos falando do mortal que vai receber a imortalidade no arrebatamento, vai receber um corpo glorificado para poder entrar no céu. Ponto. Puxa, desculpa então, não quis querem mais resposta do que essa. Aí eu faço uma pergunta. Aí a minha pergunta do professor foi: pode alguém entrar com esse corpo? Eu só não falei. Ah, tá. mas é que o senhor... Porque esse corpo mortal. Claro, eu também tenho minhas formas capciosas. Mas você deu o louvor da resposta. O louvor deu a resposta, mas eu não fiquei satisfeito. Mas foi a resposta. Não entra o corpo. Porque esse corpo aqui é o corpo. Como? Corruptível. Ele é o corpo do pecado. Isso. Exatamente. Então, tem que ser transformado em santidade pura. Aí... Vocês estão fofocando aí? Agora vocês falaram, a Rosana chegou ali e comentou. Eu acho que vai... Ela já falou que vai ser no arrebatamento. Eu ouvi, tá? O que eu falei? Você falou, ou foi ele que falou, eu vou e você fica. Foi você, ou foi ele? Foi na aula passada. Foi você, foi. Então, não vou entrar nesse assunto hoje, mas eu vou só soltar, porque ele vai entrar na grande tribulação. Não quero pular a etapa na escatologia. Lembra que nós estamos indo fatiando por partes? A questão que a Rosana perguntou, e depois eu volto aqui no nosso amigo, é que, por exemplo, eu perguntei a morte. Então, na realidade, esse rapaz aí não morreu. Não morreu. Não morreu. Não morreu. Ai, tu perguntaste uma dura pergunta que eu não sou Deus. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, que ele está... ele está na sombra do Onipotente. Sim. Na sombra do Onipotente. Tá? Guardado. Esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará à direita do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. Enfim. Por que eu digo isso? Ele não morreu, mas tem um propósito, porque esse senhor não morreu. Porque se eles não morreram, precisa morrer. Tá claro? Lembra? Mas vai voltar pra morrer? Hã? Vai. Hã? Eles vão voltar pra morrer? Eu acho que não. Opa, por que não? Porque aí só vai ser transformado no corpo dele. Por quê? Porque ela tá com a visão certíssima. Por que eu falei que eu não vou falar agora? Porque eu ia falar na grande tribulação. Na grande tribulação vai vir duas testemunhas. E as duas morrerão. Calma, por isso que eu não vou falar. Calma, segura. Porque precisa morrer para entrar no céu, no caso dos dois que não morreram. Então, na grande tribulação, vai vir duas testemunhas que vão pregar na grande tribulação e vão morrer em praça pública e vão ressuscitar em praça pública. Segura, que eu não posso falar agora, porque é só uma fofoquinha para a próxima aula. Por isso que eu soltei só um pouquinho, entendeu? Eu falei, não vou falar agora, porque eu não posso antecipar tanto, mas na hora que eu chegar na grande tribulação, aí que já vai ser depois. Nós estamos subindo, né? Então depois nós vamos para as boldas, e depois vamos para a grande tribulação. O senhor só fez isso para os neurônios. Exato, porque é interessante. Você, assim, entendeu? Isso é sensacional. Espetáculo, renovador. O espírito, eu estou brincando aqui, mas o espírito do teólogo, quando baixa aqui na sua esposa, acabou.
Diego. Eu estava falando como... Ai, onde eu parei, gente? Essa foi boa. Cadê? 4, né? Veloz. Ótimo. Então, isso aí é interessantíssimo, porque... falta lá, né? Foi que eu falei que... Acho que Moisés. que Moisés foi visto quando Jesus subiu aos céus, estava junto de Moisés e Elias. Isso. Ou seja, eles já estão no céu? Não. Exatamente. Ali não é o céu, ali foi algo sobrenatural, entendeu? Foi algo sobrenatural. Inclusive, você falou de uma passagem que é polêmica na escatologia, porque alguns dizem que é esses dois aí que vão ser as duas testemunhas. Mas o Moisés morreu. Calma, ninguém sabe. Boa. Não, você tá certa. Não, quem falou? Quem falou que Moisés morreu? A própria palavra. Os olhos dele se escureceram e o anjo lutou com o outro para poder pegar o corpo dele. É? Judas, né? Vai em Judas. Será se morreu mesmo? A Bíblia fala. Mas quem narrou a morte de Moisés? Foi Moisés mesmo? Não, foi... Judas fala, né? Não, foi Josué. Foi Judas foi que narrou. isso. Meu servo. Obrigado, mano. Isso, obrigado. Tem outro teólogo aqui, obrigado. Mano. Meu servo Moisés está morto. Mas dentro da visão, olha aqui, vou falar só para você. Dentro da visão do observador, que o homem não veio, o que é que ele disse? O homem não veio mais, é impossível. Por que aquele corpo? Por que Moisés? Por que não teve o corpo? Qual foi o propósito de não ter o corpo? Do corpo não vir morto, ou sem braço, sem perna, sem cabeça, ou pegou fogo? Por que não teve isso de ninguém saber onde é que está o corpo de Moisés até hoje, depois que ele daquela montanha? Eu acho que o povo ia... Por que o povo não... Por que não foram lá buscar o corpo dele, procurar? Será que aquele povo não estariam indo ali e foram lá buscar? Eu vi um estudo que falava que o corpo não... o Senhor não permitiu ser encontrado para não ser idolatrado. Sim. Como se fosse Maria, como se fosse esses santos que tem. Para não entrar em uma idolatria, entendeu? Posso falar uma coisa para você? Sim. O povo, uma coisa que o povo judeu, desde os 10 mandamentos, desde Gênesis, a idolatria é uma coisa que é o povo menos idólatra do mundo, os do Oriente. Está dentro da cultura judaica divina, a própria idolatria. Eu te entendo. Hoje já é, né? Se fala mais de Moisés do que tudo. Moisés é ao ponto que Moisés é a lei. Sim. A lei é Moisés, ao ponto, entendeu? Moisés é a lei, quando se fala em lei é Moisés, um exemplo. Né? Então, mas eu não queria entrar nesse assunto. Eu queria só voltar aqui no ponto, porque Moisés apareceu. Mas só que apareceu com outro que não morreu, entendeu? Aí gera um conflito, que eu não queria entrar nesse assunto, estou só soltando um pouco, com outro também que não morreu, que foi Enoque. Quando nós estivermos na grande tribulação, aí nós vamos discutir qual dos três... Exatamente. Obrigado. Aí vocês decidem qual que vocês querem, mas o que vocês gostarem. Entendeu? Os três, dois vai ser. É interessante saber disso. Aí eu tenho minhas tendências fortes e etc. Entendeu? Agora, nesse encontro específico ali estava representando, Elias estava representando, olha como é sério Moisés. Moisés ali estava representando a lei naquela passagem. E Elias estava representando os profetas. Até porque muitos falam a lei de Moisés. Né? Exatamente. Não existia graça ali, foi pós. Então ele representava exatamente a representação do povo, da nação. Quando nós estivermos na grande tribulação, nós tratamos isso melhor. A questão da velocidade nós já tratamos, mas é importante nós lermos 1 Coríntios, por favor, no capítulo de número 1 Coríntios 15. Vocês estão crentes, gente? Vocês estão crentes? Porque de sexta para cá eu dei uma ficadinha, viu? De crente. Fiquei crente, bastante crente, bem assim, preparado mesmo para foice. Mas eu posso falar para o senhor? Pode. Com toda amorosa eu fiquei tranquilo. Eu acredito. Eu falei, senhor, se for hoje, daqui a pouco tô aí. Mas nem crente igual daquela senhorinha não, que fala assim, eu sou crente, você é crente com a igreja da católica. Desculpa, não tem como segurar na vida.
Aí você. Ai. Ai, gente. Desculpa, vamos lá. 52, que textos lindos. Eita. Eu posso começar. Eu posso. Vamos fazer. Eu posso não. Eu vou ler ele a partir do 51, tá bom? Eis que eu vos digo um mistério, tá? Então, só aqui eu já estou entendendo, repito, Paulo falar sobre isso, sobre que é um mistério, é ele não conseguir explicar com palavras o arrebatamento. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista de imortalidade, quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra, está escrito, tragada foi a morte na vitória. Desculpa, eu fico falando que nem Paulo soube explicar, mas que portuguesinho, que grego ele falou difícil, que grego koiné da época, que ele já falou difícil para ser feito a tradução para um português como esse que está aqui. Se para Paulo ele achou difícil e ele tentou explicar da forma mais simples possível esse mistério, eu já acho complicado. Se você não entender a questão do corruptível, ou até mesmo da imortalidade da alma e a mortalidade do corpo, nós falamos sobre isso aqui na aula passada. Bom, para tentar explicar a velocidade do arrebatamento ou do evento, Paulo usou o termo no grego átomos, algo impossível de ser cortado. Aqui nós temos rapaz novo, que aqui, se eu falar aqui um super-herói, não sei se é da Marvel, mas tem um aí tem um que usa isso aqui. Você sabe qual que era? Não. O Formiga lá? Quem é que usa isso aqui? O Formiga. Usa? Então, por isso que eu estou perguntando aqui para um rapaz mais técnico. O Homem-Formiga usa as moléculas Para ficar grande e para diminuir. Exatamente. E não quebra ele, né? E tem um outro também que usa, cadê aquele que faz isso assim? Aliás, Exatamente, tá certo. Mas é adamanto, né? Nós temos um especialista, vocês dois aí do fundo. Vocês não... Tem um chamado Capitão Átomo. Capitão Átomo. Isso, obrigado. Entendeu? Então, automaticamente, é impossível, o átomo é impossível de ser dividido. Eu estou dando eu soltei aqui para vocês comentarem e falar, até para vocês verem a força desses super-heróis. Quando o pessoal cria alguma coisa, então, é quase impossível assim, tipo de ser destruído, né? Então, olha só a questão da velocidade. Então, Paulo, quando eu falei do mistério, eu falei assim, Paulo tentou explicar, tipo assim, usou o grego para tentar da melhor forma explicar a velocidade, mas mesmo assim ele usou esse termo ele usou para o termo grego átomos, que átomos é grego, algo impossível de ser cortado, algo impossível de ser dividido. Também encontramos outras expressões bíblicas para denotar a velocidade do arrebatamento, tais como abrir e fechar de olhos, velocidade, ou piscar de olhos. Abrir e fechar e piscar de olhos. Será tão rápido que nada pode cronometrar aquele instante do arrebatamento. Isto significa que seremos tirados do mundo, por isso precisamos portar-se com fé e esperança na vinda do Senhor. Assim, fazendo, não passaremos pela grande tribulação. Sejamos sempre prontos para quando Ele vier
nos buscar. Deixa eu só fazer um comentário aqui importante sobre a velocidade. A velocidade, ela dá a entender que é tão rápido que nós teremos, é como se nós estivéssemos assim, sendo arrancados daqui. Uma força de um imã, me permita-me, não vai bater, mas vai dar uma ideia. Se eu trouxesse um imã super potente com ferro aqui, quanto mais ele vai descendo, o que acontece? Pum! Entendeu? Força. Nós seremos sugados, levados, arrancados, tirados com força por causa da velocidade. E a velocidade grande será, lembra quando nós falamos na aula passada, comentamos alguma coisa sobre esse assunto? Ainda haverá a velocidade da transformação dos corpos, e vai acontecer aqui a primeira ressurreição, para poder subir ao encontro do Senhor dos Ares. Próximo ponto. Agora, tratando sobre esse ponto, agora vamos tratar aqui um assunto muito importante, que é o Tribunal de Cristo. Perguntas, por favor? Ou então eu vou perguntar para lançar aqui para vocês. Em Romanos 14, versículo 8, por gentileza, eu comprei um livro falar nisso. Eu sei que o irmão Iramito gosta da carta aos Romanos. Eu comprei um lá para depois ver se você vai gostar. Tá bom? 14, versículo 8. Eu tenho uma pergunta. Por favor. E assim fazendo, não passaremos pela grande tribulação. Que texto que é? O seu próprio. Aonde? Aonde? No finalzinho. Hã? O finalzinho que você deu. E assim fazendo, não passaremos pela grande tribulação. Só que o anticristo, ele não vai vir para perseguir os cristãos? Não, os cristãos já foram arrebatados aí. Aí é grande tribulação. O arrebatamento vai ser só para os salvos. Então, quando Jesus vier aqui, arrebatamento, nos levará para... Agora nós vamos entrar num assunto chamado Tribunal de Cristo. Nos levará para o Tribunal de Cristo. Aí logo, quem ficar aqui, né, então nós explicamos um pouquinho na aula passada, aí vai acontecer primeiro 3 anos e meio de falsa paz, simbolizada pelo Apocalipse, pelo cavalo branco da Apocalipse, capítulo 6. Então, aquele cavalo simboliza 3 anos de falsa paz, mas não é para os cristãos, é para o mundo. Então, ele vai perseguir o mundo, entendeu? Então, independente, é nível mundial. Tá bom? Agora, o arrebatamento é só para quem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Exatamente. É pré-tribulacionismo. Tá bom? Então, o pós-tribulacionismo, que nós vamos entrar para falar sobre isso, é os que serão arrebatados no meio da grande tribulação. Que aí já é um outro assunto. Por que eu não falo como professor? Porque eu estou seguindo uma ordem de acontecimento. Eu montei o material seguindo uma ordem dos eventos, entendeu? Mas os eventos não estão em ordem na Bíblia. Captou? Então não está em ordem, mas a disciplina vem. Por isso que eu estou vindo. Qual é o próximo ponto? Tribunal de Cristo. Depois do arrebatamento, Tribunal de Cristo. Depois do Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Depois de bodas do Cordeiro, desce 7 anos e meio. Mas antes de descer, nós vamos falar sobre a grande tribulação. Aí eu falo sobre a descida de Jesus e depois milênio. Entendeu? Seguindo uma ordem, para facilitar a compreensão. E eu preciso mandar aquele quadro, não sei se foi você, ou foi você que pediu o quadro dispensacional para postar no grupo? Foi o senhor, a gente nós que pedimos. Foi? Então lembra para mim mandar ele em uma qualidade legal, tá bom? Exatamente, eu tenho ele com uma qualidade boa. Bom, vamos agora entrar em um assunto chamado Tribunal de Cristo. O que vem a ser, o que é, para Romanos, né? Deixa eu pegar aqui, Romanos. O que é e como que temos que tratar esse assunto aqui. Romanos, capítulo 14, e o versículo de número 8 a 12. Eu comecei a falar e não concluí. Iramito, você pode ler para mim, não? Por favor? Romanos 8? 14. O comparecimento. Porque se vivemos para o Senhor, vivendo, e se morremos para o Senhor, morremos. Portanto, vivendo ou não morrendo, somos do Senhor. Vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Até o 12, né?
porque para Cristo isto morreu. Porque para isto Cristo morreu e ressuscitou e tornou a viver, para que aquele que pudesse ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas, porque tu julgas o teu irmão? Ou porque tu desprezas o teu irmão? Porque todos nós já comparecemos no tribunal diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha o que... Quem está falando aqui é um homem com experiência de tribunal, viu? Porque esse aqui foi colocado em vários tribunais do mundo para ser julgado. E ele fazia parte de um tribunal. Ele era membro de um sinédrio. Na época de Paulo, por exemplo, você não vai encontrar Paulo nos evangelhos. Você não vai encontrar nada falando de Paulo nos evangelhos. Então, onde que Paulo estava no período que Jesus realizava seus milagres? Paulo estava aprendendo aos pés de Gamaliel, que era exatamente o príncipe, era o sumo sacerdote dessa... Qual é o nome que eu falei? Como é o nome que eu falei do local? Sinédrio, que era a cúpula do julgamento dos judeus, ó, que era os mestres da lei judaica para o julgamento do povo. Então ele estava aprendendo a ser juiz, ao ponto que ele era tinha 70 juízes e um sumo sacerdote que fazia essa composição do sinédrio. 70 e um sumo sacerdote para julgar. Então ele sabia o que é julgamento, ao ponto que quando se levanta uma seita de um judeu, depois que continuou, quando foi escrever, já em Atos, ficou sabendo que tinha um povo pregando por aí, um Cristo, anunciando um Cristo, o que foi que aconteceu? Ele pediu autorização para julgar esses tais homens, pessoas que estavam contra Deus, porque era contra Deus, os cristãos para ele, na fé dele, e ele pediu para que fizesse o julgamento. O julgamento era, se possível, fosse até matar os cristãos. Um exemplo. Então, perseguiam até a morte. Olha o julgamento dele. Então, ele já julgava. Qual era o julgamento? Era ser cristão? Um exemplo. Julgava, tirava das casas, assassinavam, enfim, faziam algumas barbaridades. Ele sabia o que era julgar, porque ele mesmo julgou, e ele vivia do julgamento, fazia parte de um sinédrio, sabia o que era julgar, tinha o conhecimento de julgamento, julgou errado, e aqui, depois de convertido, que nós sabemos a história muito bem, ele convertido, aí o coração muda, tira o julgamento, tira tudo que não é, tudo que é carnal, tira tudo que ele aprendeu com Gamaliel, tira tudo que ele aprendeu no sinédrio, tira tudo que ele aprendeu com os 70, com os melhores... Isso aí para mim não vale nada, isso para mim é esterco, isso para mim não é nada. Morrer para mim agora é Cristo. Agora eu posso dizer para vocês que todos nós haveremos não de comparecer num tribunal como esses aqui de homens que erram no julgamento, mas nós iremos comparecer diante de um tribunal de Cristo, que ali não tem como errar. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Era alguém que conhecia, que sabia o que era julgamento, passou por julgamento, foi julgado até a morte. O Paulo foi entendia tanto de julgamento do tribunal, que a morte dele foi por julgamento, foi para o tribunal. Então ele sabia o que é isso. E Paulo foi tão abençoado, que até na prisão, Paulo convertia os soldados da guarda, a guarda pessoal do imperador, do governador, a guarda pessoal, que era a guarda pretoriana, que guardava Paulo, Paulo convertia, ao ponto que sabedoria, e começou e conhecia o que era julgamento. Ele era julgado sempre. Então, foi julgado até a morte. Parece que ele usou isso para ser justo. Exato. Conhecendo essa Pode falar. doutrina, parece que ele usou isso justamente após a justificação, entendeu? Ele usa todo esse conhecimento dele, que classifica esterco,
justamente eu não posso combinar. Exatamente. Exatamente. E aí ele usa exatamente isso, porque você, não é um... Logo ele isso. estava indo numa missão de fazer isso que você explanou agora. Isso. Cristo não veio e não chamou o que já estava, tinha sido Ah, escolhido. Ao ponto E chama logo ele. Ao ponto que, por exemplo, ele muda, né? Muda radicalmente através do encontro com Cristo. Mudou de direção, literalmente. Obrigado por me lembrar. Ele se converteu. É mudança de atitude, mudança de posicionamento, mudanças. Converter é mudar de direção. Mudou de direção e os que já eram convertidos, bom você ter falado, ficaram preocupados. Eles sabiam que Jesus converte, mas Pedro ficou preocupado, que era o líder. Tiveram alguns desencontros, que depois eu falo em história do cristianismo, na aula sobre isso. Mas a igreja, a princípio, ficou um pouquinho... Porque Jesus chama Paulo para pregar para os gentios e ainda continuou pregando para os gregos. Ao ponto que teve lugar que você encontra o grande Paulo pregando e não acontece nada na Grécia. Porque o próprio Paulo, logo no início, não era aquilo. Ele teve que entender que o chamado dele é gentios. Eu tenho outro negócio contigo. Deixa Pedro, deixa Paulo pregando para essa galera aí. Eu quero te usar em outro lugar. E para a igreja entender. Nós vamos estudar sobre isso em História do Cristianismo. Para a igreja entender isso no princípio foi difícil. Opa, chegou aí. E chegou na congregação. Não dá a palavra para ele. Não dá. E será que ele não está fazendo espionagem aqui? Ele matou, ele prendeu meu titio, minha avó, meu irmão. Aí lê, para tu ver as cartas, para você ver como era que Paulo... Aí se tornou o maior líder da igreja. Aí ele passou... Não, ele foi... Quantas vezes? Olha... Falando de tribunal... Falar de tribunal... Ao ponto que, por exemplo, ele tem... Tu fala, eu já volto. Ele tem... Se vocês... Eu te passei um livro, não sei se você chegou a ler, sobre todas as torturas de... Minha casa está virando enciclopédia. Só falta alguém para ler. Tá bom. Deus vai levantar. Deus vai levantar ali, Ana Bela. Toda vez que eu tento, eu consigo. Se vocês me lembrarem... Tá bom, se você consegue, tá ótimo. Se vocês me lembrarem no grupo, vão me lembrar? Aí eu faço o quê? Eu mando para vocês umas fotos de todos a lista de tortura de julgamentos de Paulo. Onde? Mas está contigo o livro. Eu dei um livro para tu. Não, você tem aqui. Isso. Lembra que eu te pedi uma indicação sobre aqueles da Thompson lá, sobre as cartas de Paulo, comentário? Sim. A teologia de Paulo, parece, não? Não, a teologia de Paulo não. Sim. Um teólogo lá, rapaz. Para todos. Eu tenho isso. Você vai falar as cartas. Né? Isso, são livros separados, mas com comentários do Thomas Nelson. Isso. É isso? Eu te pedi a indicação, te lembra? Isso. Aí chegou junto os dois, você me deu... Tá, é muita coisa. Então me lembre, porque esse aqui, ele é bem reduzido, é do pastor Carvalho Júnior, e eu passo para vocês. Porque tem a lista de sofrimento. Para mim, eu faria uma mensagem, eu pregaria ali. Pode procurar no Google. Quer ver? No YouTube. Procura aí. Se tem. Eu até falei para o pastor Carvalho Júnior, pessoalmente, por que você não prega esse tema? Ele tem um livro e não pregou ainda. Pode colocar. A lista do sofrimento do apóstolo Paulo. Pode observar. Nem no YouTube tem. Procura aí para ver se não é. Não tem esse assunto. Porque é importantíssimo você selecionar todos os julgamentos que ele passou. Tudo foi julgamento. O chicote, julgamento. Se tem alguém que... Paulo Gustavo. Hã? Paulo Gustavo. Professor, mas também se ele não tivesse essa sabedoria, ele não teria sobrevivido tanto. Porque toda vez que ia ser julgado, ele escapava. Os 10 maiores sofrimentos. Não é? Tipo, aí você jogando na cidade. Mas Isso aí eu acho que não ele posso levou na como- cidade. Me como transforma, me transfere pra cidade tal. Você acha que ele levou como... Igual a gente quando vem do mundo, é uma bagagem que você conquistou lá, que você traz, muitas das vezes, como um ensinamento para outras pessoas não entrarem por esse caminho, por esse erro que você cometeu. Então eu acho que isso, tudo que ele passou perseguindo, já era a permissão de Deus na vida dele.
Mas isso ele trouxe como um aprendizado e isso abriu a mente dele, pela graça, pelo Espírito Santo, Isso. para ele entender e escrever dessa maneira, para ter esse conhecimento, para todo, até para nós mesmos, em cima da palavra dele, podemos entender mais, saber o conhecimento que ele tinha, igual ele fala aqui, como mistério, o homem tão culto, tão estudado, e não teve como esterco, né? né? Foi viver uma nova. Quer dizer, ali Nova tudo que ele experiência. viveu foi uma experiência, mas ao mesmo tempo era um conhecimento que não servia de nada, porque a história era totalmente diferente. Era um recomeço, né? Era um recomeço. Foi A muito palavra correta é conversão mesmo. É a convenção. Muda tudo. Porque, na realidade, é um recomeço de um cristianismo novo também, né? Porque todo mundo ali era judeu, ex-judeus, todos novos convertidos no judaísmo. Eles eram judeus novos convertidos. Que, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eles já se converteram com a primaz. Judeu não adora deuses. Sim, idolatria. Então, se ele já tem Deus, não precisa de Jesus. Se já tem Deus, não precisa do Espírito Santo. Então, as cartas, quando você lê, as cartas são geram uma viva. É impossível você ler as cartas de Paulo e você não ser transformado e você dizer que você não é nada. Não gerar um avivamento dentro de você. Não é que eu duvido, eu estou expressando errado. Eu convido você para um avivamento nas cartas. Porque é como se ele estivesse falando hoje para você e para mim. Então, quando você lê as cartas, eu falei, que mundo é esse? Que mundo é esse que Paulo viveu? Parece que ele sabia de tudo, sob inspiração, e Deus agora usa ele sob inspiração, falando o idioma da onde Deus queria que ele falava fluentemente o grego koiné, então falava, onde ele chegava, facilitava a comunicação. Deus, na sua benevolência, não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar, patrocinou o imperador romano para ele fazer viagens. Só para você ter ideia. Porque ele estava sempre, olha, viaja para tal lugar, era tudo pago por Roma. E onde ele chegava, ele escrevia as cartas. Então ele precisou estar preso para escrever o tanto que ele escreveu. Vocês não sabem o mistério de Deus. Se ele estivesse pregando, não sei se ele teria tanto tempo. Então, é isso que eu quis dizer. Ele usou a sabedoria que ele teve para poder se livrar dos julgamentos. Porque se fosse qualquer outro judeu, já tinha morrido na primeira sentença. Porque ele foi julgado muitas vezes, não é? E em muitos lugares ele andou. E ele fugiu também. Então, também fugiu, né? Foi tentado de morte, foi apedrejado. Exatamente. Levou 2 vezes quarentena e não morreu também. Foi picado de cobra, não é? Sim, a cobra venenosa. E não morreu. Não, isso está dentro daquela lista. Ou se eu tivesse ela aqui, porque nem na internet tem, senão nós colocávamos, não tem a lista de sofrimento. Não tem outras coisas. Não, mas não tem, porque aí lá na lista segue... É algo similar. Os 10 sofrimentos de Paulo. Maiores, dá para falar rapidinho ele, não? Não, mas é um vídeo. Não, teria que ser... se você tivesse ele no escrito, só para a gente ter assim, uma noção se nós estamos bem, mal em relação a ele. Eu acho que a gente está um pouquinho... Em relação a Mas ele, a gente falando está bem, de- que ele não sofreu nada. Hã? Em relação a ele, a gente está bem, que a gente não sofreu nada. Vamos ver. Açoites, Va- pedraços, Isso. prisões, Prisões, assaltos, assaltos, naufrágios, perseguição, fome, frio, frio, noite sem dormir, noite sem dormir, perigos em rios, salteadores, no deserto, deserto. falsos. Meu Deus. Paulo também enfrentou a oposição. Como Filipe, quando foi levado à praça, desagregou os donos de uma moça que adivinha. Paulo foi preso várias vezes, incluindo em Jerusalém, em Cesareia de Roma. Por aí vai. Pronto. Paulo não era um masoquista, mas como para o bem do corpo e a igreja. Na carta aos Romanos, Paulo ensina que como Muito obrigado. falando de tribunal, bem precisa olhar um pouco. Tribunal não tem outra função senão julgar. O culpado seja inocente. Uhum, Julgar. Então, os juízes, advogados, Paulo, que muitas vezes foi, por algumas vezes, injustiçado e sem defesa, bateu de frente com um sistema sem testemunhas, Isso. foi abandonado. E aí a gente vai falar desse tribunal de Cristo, olha a complexidade. E quem fala é ele, né? A gente está falando de um futuro. Do futuro. De um tribunal que não vai ter a injustiça que o tribunal humano. Aí a gente olha para o tribunal de quem? De Cristo.
Aí Cristo vai lá e chama Paulo um ajudante ou um propulsor do extermínio, de prisão, de sofrimento, ou seja, o inimigo declarado. Sim. Antes da conversão. É opositor. Esse é o mesmo Cristo que é o dono do tribunal. Esse é o mesmo Cristo que vê aquela turma toda sendo sacrificado pela injustiça de Levi e os seus cobradores de impostos, e ele sai de toda aquela multidão e vai direto no maior pecador de Mundial. Verdade. Por que não? Mas aquele monte de pessoas que estavam ali sendo sugadas, verdade. Mas trabalhando deixa eu comentar um fato importante desse tribunal, então. Eu não tenho dúvidas não, viu, professor? Não é isso não. É constrangedor, né? É que nesse caso aqui, só para mim localizar, eu só quero localizar. E não foi Gamaliel, que é o sumo sacerdote, o professor dele. Cabeça. Não vai logo naquele que saiu com a lista para matar. É. Programado para matar. E ele se torna o principal deles, hein? Então, por isso que eu falo, essa visão de futuro do Tribunal de Cristo precisa ser muito vista sem julgar como os nossos olhos. Isso. Mas deixa eu só falar dois pontos importantes para a gente se localizar nesse tribunal. Existem 2 tribunais, né? Então, deixa eu só aqui deixa eu só me fazer esclarecido. Esse aqui, para a gente se localizar, é um tribunal. Ele está em que sequência? Isso. Então, isso significa... Tribunal dos cristãos? Isso! Nós não estaremos aqui. Isso, vai, solta. Isso. Olha a sequência. Nesse caso, vai ser tribunal para saber das obras. Oh, isso! Exato. Então, esse tribunal aqui não é um tribunal condenativo. Ou condenatório, o que vai... Hã? Esse vai ser o galardoador. Esse vai ser... Você usou a palavra certíssima. Esse tribunal aqui, ele é o tribunal galardoador. Já vamos entrar nesse assunto, que é importantíssimo. O segundo tribunal, que é o Demar, é o outro tribunal de Cristo, que vai acontecer 1007 anos depois, que vai acontecer quando? Vai acontecer depois da grande tribulação, depois do milênio, e vai acontecer a segunda ressurreição. Aí depois acontece o segundo tribunal, que todos vão ser julgados pelo aquilo que está escrito nos livros. O julgamento vai ser pelos livros, e quem não foi achado escrito no livro vai ser lançado no lago de fogo. Então, esse tribunal aí é um tribunal, é um tribunal condenatório. Não tem, só que é o seguinte, só condenatório. Não tem justificação. Não tem como suas obras, seus atos serem justificados nesse segundo tribunal. Não, quem for arrebatado no primeiro é salvo, vai participar desse tribunal que nós vamos comentar aqui, que é o Tribunal das Obras, e o segundo, 1007 anos depois, no arrebatamento, nós vamos falar no milênio só, esse segundo tribunal vai ser o Tribunal das Obras e dos Atos dos Homens de Apocalipse. Então, vai ser julgado pelos livros e vai descer direto para o Hades. Tá bom? Então, nesse tribunal aqui, vamos entrar nesse assunto específico, porque até hoje existe um conflito quando se fala... Quer que eu seja sincero? Os cristãos confundem. Quando vão olhar para uma pessoa que, por exemplo, que nunca fez nada, ela vai ser julgada por Deus, né? Meu Deus do céu, como é que é? Nós vamos comparecer, vamos ser julgados. Não deu. Tomara que depois que eu morrer, quando eu for ser julgado, as obras do quem for arrebatado ou morrer salvo já está salvo. Se você morreu salvo, você já está salvo. Você não precisa mais do julgamento final. Do julgamento final. O julgamento final não é para cristão, não é para salvos. É para quem está condenado. Esse tribunal é após o arrebatamento e o caráter dele é apenas de galardoar pelaquilo que foi feito na terra. Vamos no assunto? Não, é necessário trabalhar bastante. Aí é o que nós vamos falar agora. Vamos ver aonde você entre eu. Uma pergunta. O período você entrou no assunto, você não foi mais a fundo numa aula. Eu não falei mais porque
para não gerar polêmica, mas a forma do julgamento na tribulação vai ser outra. Você vai salva, qual vai ser a forma? Vai ser graça? Ótimo. A vida. Você não vai poder morrer. A morte vai estar de férias. As pessoas chegarão para os montes e dizem: ô monte, ô rochedo, caiam sobre nós, abafa-nos da ira do Deus Todo-Poderoso. Um exemplo. Caiam sobre nós, nos abafa, nos mate. E você vai tentar morrer e não vai conseguir morrer. Um exemplo. Então, como é que aí tem a marca da besta. Eu não queria entrar tanto aí, porque aí eu quero falar disso só na grande tribulação, para não tirar desse foco aqui. E o que acontece? Eu não quero nem comentar muito. Deixa eu não comentar? Tá bom? Só para me deixar para a relação. Tá bom? Tudo bem? Porque a forma... Aí eu não quero dar o spoiler daqui, porque a forma da grande tribulação... E eu também quero dar uma aula só sobre a grande tribulação. Eu não quero falar nada, vai ter uma aula só sobre a grande tribulação. E eu quero também colocar um posicionamento meu, que é sério. A forma de julgamento quem está na tribulação vai ser diferente. Diferente. Porque também pode nascer pessoas na grande tribulação, aí depois vem um milênio, e os que foram salvos depois da grande tribulação vão entrar no milênio. Entendeu? E aí vai. Então, por isso que tem que ir. Deixa eu ir por etapa, igual quadradinho por quadradinho. Porque quando você faz a pergunta, por que acontece? Não é que é o nosso problema, às vezes. Qual é? Eu li um texto tal, só que se eu entender só aquele texto, me complica, entendeu, irmã Rosana? Eu preciso entender a sequência dos eventos, senão eu leio o livro do Apocalipse, ele é revelativo, ele vai lendo, ele vai se abrindo, mas eu preciso entender como é que a revelação funciona, tá bom? Então, o tribunal de Cristo não é condenatório, mas é uma banca de premiação aos vencedores. Porque todos deveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Tá vendo? Por isso que as obras, por meio do corpo, bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Abra, por gentileza. 2 Coríntios. Agora vamos ver se vale a pena fazer alguma coisa na terra. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz assim a palavra de Deus. Porque todos devemos de comparecer... é o comparecimento, né? Porque todos devemos de comparecer perante o tribunal de Cristo para cada um receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. 1 Coríntios 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo suas obras, que a obra aqui está relacionada a trabalho, aquilo que nós fazemos aqui, né? E quando nós lemos, ainda, por gentileza, quando nós lemos Apocalipse capítulo 22, capítulo 22, 12, diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Galardão fala de 3 coisas: justiça, bondade e soberania de Deus. Justiça, bondade, é o que vai acontecer no tribunal, pela justiça, pela bondade e pela soberania. Então, por isso que Paulo diz que todos comparecerão. E eis que, versículo 2, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo as suas obras. E o meu galardão está comigo. Dependendo da sua tradução, está escrito aí, virá. Tem algum aí que está escrito virá? 12, 22, 12. Para dar. Não tem nenhum que está comigo, nem virá comigo? A minha recompensa, eis que venho em breve. A minha recompensa. Exato. Ótimo, boa. Como é que está aí, irmã? Boa, é esse que eu estou pedindo. É essa tradução que eu estou pedindo. Fala de novela. Escutem. Ou seja, no arrebatamento, nos ares, ele já vai nos ares trazer com ele a recompensa dos trabalhos prestados aqui na terra em corpos. Glória.
em corpos. Então, nos ares. É igual Paulo, um cheio de mistério. Isso tudo vai acontecer. Igual Paulo. Vale. Isso tudo vai acontecer no mesmo instante do arrebatamento. A transformação. Vai. será Não, pergunta de novo, boa. Tudo vai acontecer no mesmo instante do arrebatamento. Vai. Ao mesmo tempo que já somos arrebatados, transformados e recebemos já o galardão automaticamente. Na sequência. Exatamente, boa Bem pergunta. rápido assim. Exatamente, na sequência. Mas em sequência, tá? Não, digo, subimos Isso. e o senhor já está com o galardão. 666. Exato. Por como é divino, né? Então não existe uma demora. Já automático. Exato. Não é um sistema também não, né? Mas dá para falar da velocidade, é automático. Exatamente. Porque não tem esse negócio de chegar assim, meu filho, chega aqui, pã, leia aqui o veredito dele, pã, veio aqui, Lênio Berto, você não fez nada, pã, você também não compreendeu nada, Sueli, você também não fez nada, pã, não, rápido. É tanto, professor, que lá na década de 90, lembrar? Claro. É, Acho que ela fora de 90, ela devia ter a sua idade, ou mais jovem, né? era mais jovem. Tinha uma missionária que ela falou assim, gente, a gente tem que trabalhar para o Senhor. Que quanto mais a gente trabalha para o Senhor, por cada alma que você ganha, é uma pedrinha para sua coroa. Olha, então, gente. A gente tinha essa motivação de Olha. ganhar alma para poder receber pedras para a nossa coroa. Olha, gente, olha, tá vendo? Hoje, isso é importante, sabia? Porque hoje, como nós não tratamos mais esses detalhes escatológicos, às vezes até é raro ter alguém que queira mexer com isso, porque não tem muita... As pessoas, infelizmente, por não estudar todas as vertentes que tem, esse assunto, não é todo mundo que toca esse assunto aqui, por exemplo. Não é todo mundo que tem coragem de tocar esse assunto, mas porque não é fácil. Mas quando você me fala exatamente isso, o Tribunal de Cristo é exatamente de obras feitas aqui na Terra, que inclusive, deixa eu ver se está aqui na sequência. Deixa eu te responder isso. O B, não será julgado os pecados, mas os trabalhos realizados para Deus. Quantas vezes eu não cheguei aqui, Irã, e falei para vocês, se for para mim pintar, Anabel, se for para limpar o chão, a água que o Irã serve aqui todas as vezes, ou o Fernando, cada vez que está fazendo aqui, cada coisa que você faz, não precisa você querer esperar pagamento aqui. Olha como a visão é outra, que no pagamento não é nesse mundo. Exato, porque é eterno. Falta se pregar isso, Irã. Até mesmo porque é esperançoso quando você fala isso, pelo aquilo que você faz. Então, é pelo que eu faço. Então, por que você faz, minha filha? Eu não estou fazendo para mim. Eu sei que o meu galardão está garantido. O que eu faço, o meu sofrimento, aquilo que eu passo. Nós vamos estudar aqui. O que eu estou fazendo não é para uma denominação, não é para uma placa, é para Deus. Ele fala na palavra dele, né? Não junteis tesouro na terra, onde a traça consome. É outro Mas texto para o que, Senhor, meu né? Deus, Porque é lá, né? eu nem vou entrar nesse texto agora, que é maravilhoso, só para nós não sair aqui do foco escatológico, mas isso aí exatamente, ele está tirando daqui, ó. Não tem o coração aqui. Isso, olha, isso fala de coração agradecido. Foque, porque o tesouro ele vai vir automaticamente. Agora, se você focar um tesouro no céu, como é que você consegue tesouro no céu? Aonde? Aqui na terra. E uma das coisas que a gente promove alegria lá no céu, aqui na terra, qual é a única coisa, perguntar só para você, qual é a única coisa que gera alegria no céu por um trabalho feito por homens na terra? Salvação de alma. Quando uma pessoa aceita Jesus como... Exatamente. Então, quando uma alma aceita Jesus na igreja, a igreja inteira teria que vibrar. Yes, my friend. Meu Deus, uou, glória, para. É isso, Senhor. Pronto, meu irmão, entendeu? Vibrar. Aí a gente fica todo. Amém. Aí daqui a um mês está falando, mas tá no primeiro. Alguém vai lá abraçar o Felicidade. Aí sabe o que eu faria se eu fosse pastor de igreja local? Aí eu pegava, depois que a pessoa viesse, aí eu virava a pessoa. Você me viu uma vez eu fazendo. Lá, na última vez que eu preguei lá no evento, a pessoa não aceitou Jesus chorando, e eu não pedi para ela virar,
e olhar, olha, sabe por que essas pessoas estão tudo felizes porque você aceitou Jesus? Aí veio outras pessoas, abraçaram chorando. Segura que eu já te entrego. Aí eu falei para a pessoa, sabe por que está todo mundo assim, contente, feliz? Por causa do seu ato, de você aceitar Jesus. Aqui nós sabemos o valor que tem uma alma. Entendeu? Tem até um hino que diz assim, ó, irmão, você sabe, não canta assim mais, né? Não pode, a gente só tá. Já te entrego. Como é que é? Canta aí. Se você quiser, puxa na internet e eu dou uma palavra para ela. Vai, aí a gente lê o texto. Não, eu sabe onde? Ah. Os americanos. Aquelas Como igrejas. assim? Que você assiste esses filmes americanos, essas igrejas Sim. americanas, Sim. que na hora que a alma se rende, eles vibram, porque verdadeiramente nas igrejas está muito diferente. É porque não tem mais a preocupação, não se prega mais, é o que o pastor falou, É. não se prega mais isso. Porque assim, na minha época, né, era uma preocupação, Senhor, como será que é a minha coroa? Será que a minha coroa não tem nenhuma pedrinha, Jesus? Porque eu não ganhei nenhuma alma do Senhor. Eu tinha muito essa preocupação. A pregação era o seguinte, chegava para você no final do ano, eu vou falar para você que o reitor aqui só tem de crente novo, tudo novinho, é tudo novo convertido, Deixa eu só falar com ela. Olha aqui para mim, irmã Patrícia. Chegava para você e dizia assim, irmã Patrícia, tudo bem? Tudo na paz? Não perguntar se você estava crente, se você não estava. Dizia assim, quantas almas você ganhou esse ano para Jesus? Sabe qual era a decepção dela? Nenhuma? A decepção gigantesca se ela dissesse. Ah, é, né? Não, Assim, nenhuma. então você não cumpriu sua missão no ano. Como que tá a sua coroa? Tinha uma missionária, a Santa Teresa, ela falava assim pra gente, como que tá a sua coroa? E a gente ficava com medo, né? Por quê? Ué, quantas almas você ganhou esse ano? E a gente ficava fazendo, porque a gente batia, acabava a escola dominical, a gente ia pra rua, né? Batia nas casas, né? Profetava, falava que Jesus era bom, então uma alma a gente tinha que ganhar. Então esse era o trabalho. Isso que a gente está falando aqui, E não fazer excepção. não vai falar. Não, os mais velhos. Isso que a gente está falando aqui, falta muito amor. Amor pela alma, pela vida. Às vezes a pessoa chega na igreja para conhecer, a pessoa não vai lá sentar do lado. Eu tenho esse costume, chegou lá, eu já vou do lado. Então eu trabalhando numa alma para Jesus lá, e ele falou para a irmã veio falar para mim, né, do parabéns. Continua assim. Eu falei, mas por quê? Porque o menino lá tá vindo, consegue você sentar do lado dele, aí eu fico com o bigode. Ele fala, é o do bigode. Então é o amor, às vezes falta esse amor, essa facilidade de você chegar na pessoa e ganhar ela com atitude. Sentar do lado, a casa é nossa. Ele pode até personificar esse momento em você, mas ele vai ter encontro com Cristo. O segredo é esse. Eu posso só generalizar e jogar um negócio, nós vimos uma sequência, quando o púlpito para de falar, para de acontecer. O segredo está nos púlpitos. Vou repetir para você, como eu falei a mesma coisa semana passada sobre o temporal que era Jesus falando, com a mesma convicção. Quando o púlpito para de ensinar, para de acontecer. Púlpito. Eu posso até dizer, o povo não faz, mas o grande problema está quem tem a oportunidade. Sabe, meu amigo? Quem é que tem a oportunidade? Quem está com a Bíblia na mão, em púlpitos. Quem está em púlpitos é que está em falha com Deus. Que falha? Parando de falar. Parando de anunciar isso aqui. Por que nós estamos falando isso aqui em uma aula? Isso aqui era para ter sendo falado todos os dias em cultos normais, por exemplo. Entendeu? Então, o que acontece? Quando o púlpito para de ensinar, para de falar e se preocupa apenas com a administração, a parte financeira, a parte burocrática, uma liturgia engessada e morta, as coisas param de acontecer. Então, por incrível que pareça, é púlpito. Pode observar, é púlpito. Brasil, história, é púlpito. Você falou dos Estados Unidos, é púlpito. Aqui no Brasil, acontece em qualquer uma outra igreja que o púlpito ensina o primeiro cristão a valorizar a alma. Entendeu? Agora, quando você se converte e não sabe o valor que tem uma alma, agora, doutora, leia para mim, por gentileza. Sua mãe aqui, ela é uma assistente teológica, que como ela brinca com o seu pai, ela só na hora, se a gente perguntar logo depois... Brincadeira, tá? É só... Eu falo assim porque teve um... Conta aí o caso dela, do julgamento aí. Ela falou uma parte muito boa, sua mãe, comentou um negócio, arrebentou a boca do balão. Aí tudo que é legal, que cada aluno fala, aí eu falo, sensacional, top. Eu falo assim, repete, por favor. Ela estava tão inspirada, sua mãe, tão...
Divinamente. Estava no julgamento. Estava no julgamento. Só que ela não conseguia repetir as mesmas coisas. E gravar. Falei ou você cantando? Não, é melhor ler. Irmão, Não que você cante mal, tá, irmã? Não tem nada a ver, só para... Eu quero deixar bem claro isso, tá? É melhor ler. O valor que tem uma alma que todos poderiam pagar. Dinheiro, a prata e o ouro do inteiro é pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. Necessário por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo um fardo pesado de dor? Se ela chegar a perecer, você é culpado. Tenha cuidados, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma... Irmão, você lembra do Ide, do Mestre amado? Não foi um pedido, mas uma ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os nossos braços cruzados se ele, de braços abertos, por todos nós morreu? Obrigado. Isso eram os hinos dos púlpitos antigamente, com as pregações, entendeu? Meu irmão. Isso é a administração na forma de louvor. Exato. Então, agora você, deixa só agora completar. Não esqueça o que eu vou falar aqui, jamais. Louvor tem que ser cânticos em formas de ministração. Tá claro? Tem que ser ministração. Em formas de ministração. Eu tenho que ouvir para ser ministrado. Agora, se o louvor dizer assim, você é grande, grande, grande. Um dia você está em cima, em cima, em cima. Um dia você está embaixo, embaixo. Ah, sabor é de mel, é de mel. Ah, irmão, sabor de... Não, vamos aqui continuar. Desculpa, não tem nada contra o sabor de mel, mas... Se o cara tiver diabetes... Já foi. Ai, pai. Então tem que ser cânticos ministrando. Ouça a minha conterrânea pernambucana, Araújo, Irã, e não. Pernambuco. Não. Não, como é o nome? Ô, gente. Não, gente, espera ainda, me ajude aí. A pernambucana que canta ministrando, bem famosa. Eu ouço todos os louvores dela. Quando eu, por exemplo, aquela que canta Gideões e os 300. Olian Lima, alguma coisa Araújo, assim. não? Elian Lima, não é? Não, não é Lima, não. É Lima? Acho que é. É Elian, não, é a Lauriette. Acho que é. Não. Elian, tem que falar para poder o pessoal. Eu sou novo convertido. Ele é novo convertido. Isso. 300 com condena, 300. Ela só canta assim. É Salmo 91. É uma senhora, Salmo 91. Olian Oliveira, obrigado, irmã. Tem gente aqui antiga, a irmã. Google é maravilhoso, né? É Olian Oliveira, minha conterrânea, pernambucana. Não. Pega Elian Oliveira e ouça os louvores da Elian Oliveira e põe na balança. Não digo nada para vocês. Pega certo? Aí você pega um louvor bíblico e pega, por exemplo, vocês sabiam o que eu ouvi é muito importante. Por exemplo, eu gosto muito de um hino antigo, mas tinha o hino das 100 ovelhas. Vocês já observaram a letra? A Church ou Não, as 100 ovelhas, a antiga. A Church não. Isso, isso. Não. Ó, a letra. 100 ovelhas. Então, aonde? Vamos fazer. Ó, eu hoje. Sabe o que eu faço hoje? Por isso que eu acho que eu sou um cara que sou chato, sabe? Mas eu faço exegese de hino. Por que eu estou dedicando a Olian Oliveira? Porque ela canta ministrando. Por isso que eu estou focando aqui em você, porque foi você que veio com a pergunta. Eu estou falando de outro louvor que eu ouvi muito, mas quando eu comecei a também ouvir o louvor, de ver o que é que a letra significa, Irã, sem ovelhas, vamos devagarzinho. Elas estavam aonde? Junto aonde? Posso fazer uma pergunta? Aprisco, qual era a época do ano que colocava no aprisco? Inverno. Inverno tem chuva? Inverno. Não, ele está certo. Não. Lá no inverno, lá. Aí o que acontece? Aí coloca onde? No aprisco.
Aí, para quê? Aí no verão, quando está quente, aí leva para o pasto, para as montanhas. Aí tira do aprisco. Ela se perde aonde? Então não é no aprisco. Estou só fazendo a exegese da letra. Então não é no aprisco que ela se perde no pasto. Então, porque no aprisco é lugar de segurança. E também estão todas presas. Eram juntas no aprisco. Obrigado. Exatamente. Né? Juntas no aprisco. Então, Vou procurar esse louvor aqui. é sério, né? Nunca escutou, não? Nunca. Põe aí depois os 100 ovelhas no Eu grupo. sou da época do Camuel. Por isso que tem que pôr, é verdade. Por isso que põe no grupo. Crente Nutella. É verdade, muito. É isso. Não é que eu sou da época, eu entrei nessa geração. Entrou nessa geração. Mas eu gosto de... Não, sim, mas esse mas a maioria não faz. Então, aí o que acontece? Só para concluirmos. Então, eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Como é que é a letra? Lhe faltava uma. E ele foi. Então, na realidade, só o começo dela, na realidade, demonstra que naquela época em Israel. E aí nós vamos para a história. A história em si. Aprisco é lugar de segurança total. Entendeu? E a época do ano é. A época do ano. Qual é a época do ano que eu falei para vocês? Inverno. Entendeu? No inverno as ovelhas estão no aprisco. Então posso falar outro segredinho? Então, o inverno em Israel é em dezembro, mais ou menos. Então, quando Jesus nasceu, as ovelhas estavam no... não. Eu acho que é aprisco, gente. Ô, Irã, cadê vocês? Cadê, irmã? No campo, irmã. Então não era verão. Então Jesus não nasceu em dezembro. Não, pegou. O que foi isso? Os pastores estavam com ovelhas no campo. Isso, no campo. Que período que era? Era verão. As ovelhas não estavam no aprisco. Então, não comemore a data do aniversário de Cristo em dezembro. O aniversário de Cristo é todo dia. Entendeu? Não, eu estou só soltando uma coisa só para dar um tchan aqui. Porque eu falei uma coisa e entrou outra. Já um outro assunto, mas é super importante. Tá claro? Aquele congresso no tribunal. Exatamente. Cristo comemorando o nascimento. Vem cá. Deixa. Boa. Você falou um negócio aí. Não, mas escuta aqui. Mas qual? No de Cristo aqui. Não. Mas peraí. Por isso, no primeiro. Vou falar. No rapere, no rápido. O outro tribunal é Dema. É o tribunal condenatório. A maioria dos meus amigos eu já vi pregando, que entende melhor que eu ainda. Eu já vi eles confundindo. Eu já tive amigos meus que pregaram e depois que pregaram, falaram, foi boa a pregação. Eu falei, isso só confunde. Deixa eu falar, é sério, Deixa eu falar para vocês de experiência. Olha aqui no meu óculos. Olha aqui, Irã. Olha aqui. Tá falando. Um amigo meu, mais mestre ainda do que eu, umas 10 vezes, pregou sobre escatologia, arrebentou a boca do balão. Pensa um negócio bem feio. Eu falei, e aí, foi uma mensagem sensacional. Você só confundiu os tribunais. Eu falei, meu Deus do céu, mas tu conseguiu captar? Eu falei, eu sou professor de escatologia. Falou, errou, já era, brother. Não passa. Eu, quando estou falando que eu falei que... Se eu falei errado, eu já sei que eu falei errado. Eu já me cobro falando, mas continuo. Ou então falo alguma outra coisa automática para fazer uma composição, ou peço desculpa. Gente, falhei aqui, volta, perdão. Porque o povo está lá. E se for um povo bem ensinado, já era. Se for um povo que é bem ensinado pelo púlpito, já era. Pregar em igreja que o pastor é mestre, não vai, brother. Igreja que o pastor é mestre, ensinador... Falhou lá, ele vai dizer obrigado, parabéns, ou então ele vai estar aqui, que as ovelhas tudo percebendo. Ele nos versículos, acompanhando. Mestre, os mestres que Deus deu para a igreja. Não adianta pular, gritar e tal, vai respeitar e tal, mas talvez você não volte mais. Entendeu? Tá claro? Dezembro comemora, tá? Vai comemorar, né? Não.
Depois, ó, o Irã colocou um ponto, eu não vou entrar agora, que é polêmico e também está fora do tempo. Mas Irã fez será que também não poderia ser julgado pelo Natal? Ele colocou um peso numa balança ali. É que talvez vocês não viram. Como eu sei o que eu precisava falar, mas não vou falar por causa de tempo agora, que nós estamos na conclusão. Só resumindo, a partir do momento que a gente não sabe, não seremos. A partir do momento que estamos Sim! a possibilidade é grande. Exatamente. Exatamente. Inclusive, eu vou pedir a Deus tempo para mim dar aula sobre tudo sobre o Natal até dezembro. Aí eu posto no grupo sobre tudo. Até sobre a questão comercial. Desde quando surgiu tudo na era. Sabe quem pegou esse ano vez? Uhum. Não, mas aí dá umas 7 horas de estudos. É tudo. Não estou falando só de uma coisa, não. É até mesmo dos reis magos. Não tem na Bíblia 3 reis magos. Entendeu? Entendeu? Não tem, até no escrito. Então tem uma série de outras. Está nos livros apócrifos, né? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Como serão os galardões? Vamos ter que deixar para a próxima aula. Tá bom? Porque, agora nós vamos entrar nos galardões e o que acontece? Vai entrar nas coroas. Então, eu não vou entrar aqui em 2, 3 coroas, que já estamos em cima, só se vocês quiserem, eu dou uma apressada, mas o assunto de coroas é várias coroas, tá bom? É um assunto, se fosse um assunto menor, tá bom? É um assunto grande. Deus só falou que é justiça, bondade e soberania de Deus. É bom entender isso, por quê? Porque o julgamento de Jesus vai ser baseado nas suas obras feitas na terra com isso, justiça, soberania e bondade. Aí não tem como ninguém passar no raio-x das obras. Pode até passar, sem obra nenhuma. Pode? Não, pera ainda. Ótimo, exatamente. Mas aí tem uma coisa. Sim. Porque pensando assim, nós, com a nossa mente humana, né? Por exemplo, a gente já vai ter que estar em glória para poder receber essa coisa. Sim. Porque senão ia virar uma disputa, como Nós já vamos estar em glória, não vai ter disputa. Porque se no céu, né? Nós já vamos ser preparados para estar, porque lá, né? Podemos ir com pensamentos de hoje, né? Não vai ter isso. Porque senão eu viria É tudo renovado. Não tem. Eu fiz mais, Não. Os corpos. Depois nós vamos ler Romanos e depois eu vou. É isso que ela quis dizer. Não. Quem tem mais pedrinha está próximo mais de Jesus. Quem não tem, está próximo. Mas está sendo salvo. O importante é ser salvo. Mas se vai ser no começo ou no final? Não, isso. Não, inclusive, deixa eu falar uma coisa importante. Dentro de todas as teorias, dentro do arminianismo, dentro do calvinismo, dentro de qualquer outra, vai haver toda a linha de raciocínio, vai haver salvação. O único problema é o que vai ser antes, o que vai ser depois, o que vai ser no meio, o que vai ser antes, mas a questão de salvação, céu, inferno, julgamento, todas vão ter, entendeu? Às vezes nós ficamos brigando à toa e às vezes vamos estar lá no mesmo lugar. Muitos vão estar, talvez, todos no céu, ou os que estão brigando, alguns vão estar no inferno, né? Isso tem muito debate. Entendeu? Lá e tem direto. Tudo bem? Muito bom. É bom demais, tem direto. Só vamos brigar aqui mesmo. Pré, pós, calvinista. É verdade. Bom, próxima aula é o que será julgado, tá bom? Deus abençoe a todos os alunos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Quer estudar? Venha aprender.